Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias e aqui mais uma vez estou aqui, meus amigos, minhas amigas, para gravar um vídeo. Quero primeiro agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike. Bom, gente, eu deixo sempre aqui o meu e-mail, o meu telefone e o meu blog. Qual é a vantagem do meu blog? A vantagem do meu blog é que você, de segunda a sexta, tem sempre um assunto novo, para que você possa se manter, assim como eu, atualizado. Eu escrevo um artigo sobre direito, sobre política, sobre educação, enfim, a tentativa, o objetivo do meu blog é a manutenção da atualidade, das notícias atuais, né? A gente vive nesse mundo conturbado de tanta informação, mas a gente não pode perder o foco, a gente tem que manter sempre dentro de uma certa cronologia, né? Uma certa, vamos dizer assim, um compasso para que as nossas informações não sejam perdidas. Eu quero, primeiro, agradecer aos meus, 313 amigos que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado mesmo, vocês estão me ajudando muitíssimo. E a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não tem um canal no YouTube, corra! Crie um canal no YouTube, se inscreva no meu para que eu possa crescer, para que eu possa cada vez mais desenvolver e aumentar a nossa conversa. Como sempre, mantendo aqui a atualização da leitura daquela minha série, Leitura da Constituição. Hoje já é esse agora, é o vídeo 67, já dá uma aula, de direito constitucional, sobre o que eu já falei aqui. Como deixar bem claro, esse objetivo não é fazer uma aula de direito constitucional para constitucionalistas, para alunos universitários, para advogados, não. O meu objetivo aqui é mostrar a importância da Constituição para todas as pessoas. A Constituição, ela não pode, o cidadão comum, o agricultor, o motorista, o empregado doméstico, a empregada doméstica não pode perder o contato com a Constituição, porque é lá que estão os direitos, Estão os direitos e as garantias de todos nós. Então a minha preocupação é que a Constituição, ela tem que ser tornada pública, ela tem que tornar acessível a todos. Então o meu objetivo é levar uma leitura mesmo, leitura da Constituição, para que você compreenda onde estão os seus direitos, para que você possa cobrar, dos políticos, dos agentes públicos, os nossos direitos. Então vamos lá. Hoje eu vou dar continuidade aqui, nós estamos fazendo o poder legislativo, Eu estou aqui no artigo 56, e o artigo 56 da Constituição diz assim: as razões que o deputado não perde o mandato, Então diz assim o artigo 56, não perderá o mandato o deputado ou senador que ele pode ser investido no cargo de ministro. É comum, como agora o presidente Lula foi eleito, ele escolheu acho que 13 entre deputados e senadores que vão ser ministros. Eles deixam de ser deputados? Não, amanhã eles têm que renunciar hoje, aqueles que assumiram o ministério dia 1º de janeiro, eles se afastam hoje, só retornarão segunda-feira. Por quê? Porque amanhã eles tomarão posse no cargo de deputado federal ou de senador. Aquele senador que tem um mandato de 8 anos, mas está completando o quarto, não, ele não precisa de se afastar hoje, porque ele já tomou posse há 4 anos atrás. Porém, como nós chamamos no Brasil o presidencialismo de coalizão, onde o presidente faz uns acordos, com os partidos políticos, ele leva, para o poder executivo alguns deputados, alguns senadores, exatamente para manter o diálogo, com o poder legislativo, que é fundamental que o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário mantenham um diálogo permanente. Não é um diálogo de parceria, não, é um diálogo de entendimento, de entrosamento, porque como a gente percebe, os 3 poderes eles são harmônicos e independentes entre si, mas não há divergência, sim, um tem que contestar o outro, mas de uma maneira educada, de uma maneira, vamos dizer assim, democrática, Não é como há 4 anos atrás, onde o ex-presidente Bolsonaro
comprou uma briga permanente com o Supremo Tribunal Federal para poder ter a desculpa de dizer que não fazia nada, que realmente ele não fez, mas ele, para colocar uma desculpa, inventou essa mentira disfarçada, dizendo que não governava porque o STF não permitia, o que era uma grande mentira, e foi uma grande mentira. Ele não foi um bom presidente porque não quis, porque foi incompetente e só pensou em grupos na sua família. Vamos lá, então o que acontece? O investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura, né, de capital ou chefe de missão diplomática. Então essas funções o deputado pode assumir, mas não perde o mandato, né? É licenciado pelas respectivas casas por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Quer dizer, o que acontece? O deputado ele pode sair dizendo, vou fazer um curso nos Estados Unidos, ele pode, né? Desde que não fique mais de 120 dias, que são 6 meses, ele tem que voltar e assumir, porque se ele sair e for fazer um curso, mesmo da vida particular dele, né, ele não perde o mandato, ele sai de licença sem remuneração, porque ele não está trabalhando, né, e vai lá fazer o seu curso na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde ele quiser, ou assumir alguma função diplomática, ele não perde também o mandato, desde que, como eu falei, né, não pode ser mais de 6 meses, ele tem que ir em 6 meses voltar. Motivo de doença não, porque enquanto você não se recupera da doença, ele não pode comparecer à sessão, né? A Câmara e a Brasília tem que se cuidar, né? O suplente será convocado, no caso todo deputado tem um suplente, tá? Os suplentes são de acordo com o número de partidos, pela votação dos partidos, tá? Quanto mais vota o partido, porque a gente quando vota para deputado federal, deputado estadual, a gente não vota no deputado, a gente vota no partido. E aí os partidos que têm mais votos têm mais vagas, né? Tanto nas assembleias legislativas quanto na Câmara Federal. E os suplentes vão ficando. Por exemplo, às vezes o suplente, ele está o segundo suplente, terceiro suplente, caso haja uma vacância, o deputado venha a falecer ou se afaste, aquele partido, ele de acordo com a bancada, assume aquele que mais votado do partido A, do partido B e assim sucessivamente. Mas em alguns casos, quando não tem, se não tiver suplente, por exemplo, né, aí tem que convocar novas eleições para completar aquele tempo que restava ao deputado ou ao senador, né? Agora, o senador, ele quando ele é eleito, ele escolhe os suplentes. Isso é muito ruim porque o senador escolhe, por exemplo, tem senador que escolhe a própria esposa, o outro escolhe a mãe como suplente, aí ele se afasta e a mãe assume. Ele se afasta, assume a esposa, fica uma coisa muito familiar, muito hipócrita. Então, acho que a questão dos suplentes do senador é uma questão que a sociedade tem que cobrar, né, do Poder Legislativo, para que a gente altere essa legislação, para que os senadores escolham os suplentes, mas tem que ser de outra forma. Porque você botar a mãe, o irmão, o cunhado, a cunhada, fica uma coisa muito desmoralizadora, né? Não é ética, não é moral. Você vai ser ministro, como foi, parece que é esse ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, que é aquele lá do Piauí, né? Acho que, não me lembro se era a mãe dele ou a esposa dele que assumiu a vaga de senadora. Isso sinceramente, eu não gosto. Eu não estou criticando, né, o Ciro Nogueira, não dá certo, né? Você eu me lembro Antônio Carlos Magalhães, parece que era o filho, que era suplente dele, aí teve um mandato cassado, o filho de Antônio Carlos assumiu, quer dizer, fica uma coisa muito familiar, que não é isso. O objetivo da política não é fazer conchavos familiares, como fez o Bolsonaro, né? Com os 4 filhos e as 4 esposas, que ele viveu sempre a vida pública, do poder público, nesse lucupletando das verbas federais, do nosso dinheiro, do nosso sagrado orçamento, né? Ocorrendo vaga, se não houver suplente, como eu falei, ele vai sendo teria que convocar novas eleições, né? Agora, as reuniões do Congresso Nacional, a gente tem que entender que o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados, que a gente chama o poder do povo, é o povo que elege o deputado.
e o Senado Federal. O Senado é a representação do Estado. Eu acho que não devia nem existir eleição para senador. Quem devia indicar o senador era o governador do Estado, porque ele está ali, é a força, ele é a voz do Estado, ele é a voz do governador no poder legislativo. Infelizmente, não é essa denotação ou essa conotação que dão, né? O senador, ele é senador de Pernambuco e é inimigo do governador. Então, está errado, porque ele tem que trabalhar para Pernambuco. Ele é empregado, vamos dizer assim, do governador para representar os interesses do Estado de Pernambuco no Congresso Nacional. Assim da Paraíba, do Rio de Janeiro e sucessivamente. Mas copiaram essa forma dos Estados Unidos e nós estamos até hoje, né, com essa situação que eu acho que a eleição para senador é uma covardia, porque a gente elege o senador, mas na verdade ele deve ser o representante do Estado, ele vai trabalhar para defender o Estado, não é a defesa do povo. Já o deputado não, o deputado tem a obrigação de defender o povo, porque ele é o representante do povo, ele representa o poder do povo. Essa é a grande realidade, né? Aqui as reuniões aqui tem um calendário, né? A gente diz, político trabalha pouco. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque tem as comissões, né? Quando a gente fala das comissões, a gente vê que as comissões, nas comissões o político trabalha muito. Então o Congresso Nacional se reunirá, né, anualmente na capital federal, só pode ser em Brasília. Ele começa no dia 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, né? Se isso for cair num dia feriado, vai no seguinte, né? No seguinte dia útil. Então essa é uma coisa que os deputados têm esse dia 2 de fevereiro. Por exemplo, amanhã eles tomam posse, né? Amanhã a festa em Brasília, melhor, dia 1º de fevereiro. É que eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 31 de janeiro, tá, gente? Por isso que eu falei amanhã. Então no dia 1º de fevereiro, eles vão eleger o presidente da Câmara, a mesa diretora e assim. E no dia 1º, no dia 2, eles começam realmente a sessão legislativa, que vai até 17 de julho. Aí eles têm um recesso e retornam no dia 1º de agosto, ou no dia 2, conforme se for sábado, domingo, ou até no dia 3, né? Porque da segunda-feira, e termina no dia 22 ou 22, porque 23 de dezembro geralmente é Natal, então uma semana antes ele sai. Tem algumas circunstâncias para que o próprio parlamentar saia. Só pode sair, o recesso, o Congresso Nacional, só pode entrar em recesso se aprovar a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, o orçamento. Por quê? Porque eles só voltarão em fevereiro. Aí o presidente da República precisa governar, né, janeiro, então o orçamento em tese já tem que estar pronto. Se o orçamento não ocorre do orçamento não ser aprovado, que isso pode acontecer, o governo, né, o futuro governo ou o próprio governo, pois no caso seria o presidente Lula, se Lula não tivesse sido aprovado o orçamento de 2023, né, ele ia votar com um duodécimo, ou seja, ele pegaria o que gastou em 2022 e dividido por 12 e 1/12 ele gastaria no mês de fevereiro, no mês de janeiro, no mês de fevereiro e assim sucessivamente. Então é primordial que os deputados, né, antes de sair do seu recesso, votem o orçamento para que não haja descontinuidade do projeto governamental. Ok, gente? Então eu vou parando por aqui para esse vídeo não ficar muito grande e eu darei continuidade falando ainda da questão das reuniões do Congresso Nacional, o próximo vídeo. Ok? Muito obrigado e não deixe de dar o like, o seu dislike, viu? Por favor, assistir esse vídeo, diga se você gostou e faça seus comentários. É fundamental que o seu comentário para que eu tenha uma noção de que você está gostando do que eu estou fazendo, ok? Muito obrigado mesmo.